Rússia, sempre de segunda a sexta-feira, de 9h15 até as 9h45. Vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pelas emissoras públicas de todo o país. França e Croácia garantem vaga nas oitavas de final da Copa. O Peru está eliminado e a Argentina quase. Exatamente 40 anos depois, de 21 de junho de 78, quando as seleções se enfrentaram, a Argentina venceu por 6-0, denúncias de corrupção e outras coisas mais. O fato é que o Brasil foi eliminado naquela data e hoje os brasileiros estão aí comemorando a eliminação do Peru e a derrota da Argentina. Amanhã tem seleção brasileira com novidades na lateral direita e hoje chegamos a 11 pênaltis em 23 jogos, 5 deles com a ajuda do árbitro de vídeo. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, 2 jornalistas convidados. De camisa azul, Silvio Barsetti. Boa noite, Silvio. E do lado esquerdo, do lado direito, no caso dele, né, de camisa branca, o Rodrigo Campos. Parece uma luta de judô, né? Um de kimono azul, o outro de kimono branco. Bom, você sabe que nesses programas especiais nós não temos pesquisa, mas o nosso WhatsApp está esperando a sua participação. 21 971 48 9270, 21 971 48 9270. E a gente está perguntando para você, e eu vou transferir a pergunta para os nossos convidados. Qual o seu palpite para o jogo de amanhã, Brasil e Costa Rica? Boa noite, Silvio Barsetti, eu começo por você. Boa noite, Bocage, boa noite a todos. Meu palpite é uma goleada do Brasil, assim, em torno de 5-1. 5-1. Por que toda essa motivação? Porque a Costa Rica tem antecedentes, né? A última grande goleada do Brasil... Bons ou maus? Pro Brasil, bons para o Brasil. A última grande goleada do Brasil em Copas do Mundo foi exatamente contra a Costa Rica em 2002, 5-2. Foi a última vez nos últimos 60 anos, desde 58, que o Brasil fez 5 ou mais gols em Copas do Mundo. Então, o Brasil passou 60 anos para fazer 5 gols ou mais só nesse jogo em 2002. 5-2 na Costa Rica. Antes, temos imagens aí do treino da seleção brasileira. A gente teve em 58 2 goleadas contra a Suécia e contra, se não me engano, a Espanha, não lembro agora, a Suécia foi a final, né? Foi também de 5-2. Então, quer dizer, a Costa Rica tem esse antecedente com relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil deslancha amanhã. Muito bem. Rodrigo Campos, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Aliás, é você também, Silvio. Danilo sai do time e entra o Fagner. Boa noite, Bocage. Boa noite, Barsetti, aos amigos ligados no mundo da bola. Olha, eu penso o seguinte, quem era o lateral direito titular da seleção? Era o Daniel Alves, que se contundiu. Daniel Alves, do meio de campo para trás, nota 4. Do meio de campo para frente, nota 8. Entra o Danilo, do meio de campo para frente, nota 4. Para trás, nota 8. Ou seja, os dois, média 6. O Fagner, para mim, 100% fisicamente, eu dou uma nota 7,5 para 8. Então, eu acho que as coisas ruins acabam dando certo. E para o Brasil vai ser melhor ter o Fagner na lateral direita em comparação ao todo desses dois outros jogadores que seriam os titulares. Silvio não concordou, não. Não concordo, eu acho que... Muito bom isso. Eu daria nota 8 para o Daniel Alves, nota 7,5 para o Danilo e nota 6 para o Fagner. Assim, comparando as questões de qualidade técnica de cada um deles, enfim, e condições de fazer um bom jogo amanhã. Mas respeito a sua nota e conto que... É porque eu vejo deficiência. Espera a nota do relator agora. O Daniel Alves, do meio campo para frente, ele é brilhante, mas ele peca muito do meio campo para trás. E o Danilo, do meio campo para trás, ele defende muito bem, mas passou do meio de campo, ele realmente não rende aquilo que se espera. Eu acho o Fagner mais regular nesses dois setores do gramado. E a questão da forma como o Fagner chega em algumas jogadas, não pode trazer uma certa preocupação por conta do rigor da arbitragem? Pois é, mas se você for ver bem na Copa do Mundo, não está tendo muito rigor com relação a entradas um pouco mais duras, como se chama, como se fala, né, ou desleais mesmo, entendeu? Os árbitros, na verdade, tá precisando que alguém arranque o pescoço do outro para ser expulso, né? Porque o cara dá né? Chega forte, aí só é divertido verbalmente. Só na segunda que leva cartão amarelo. Isso está acontecendo em todos os jogos, está se repetindo, entendeu? Mas, de todo modo, como a pergunta foi sobre o Fagner tem que se preocupar, sim, como também, aí eu vou estender um pouco mais, questão de cartão amarelo, o Neymar. Ele, no último jogo, segurou, mas ele deu uma vontade louca de reclamar, de beitar o juiz. Para ele ficar pianinho, né? Vai levar bordoada? Vai. Mas ele tem que ficar pianinho. Agora, com relação ao frio, a seleção sai de Sochi com 30 graus e vai jogar agora em São Petersburgo a 11, 12 graus. Isso você acha que pode afetar?
Não muito, Bocardi, até porque os jogadores, na grande maioria, estão acostumados com o frio, né? Então, acho que isso não vai ser o problema da seleção brasileira, não. O que me preocupa, conforme disse o Barsetti, em relação ao temperamento, ao comportamento de alguns jogadores. Até porque a gente já teve um resultado ruim na estreia. Obviamente, a pressão, não é a pressão da estreia, mas é a pressão de um segundo jogo, sendo que no primeiro o resultado não foi satisfatório. Isso me preocupa, sim. Então, tem essa pressão também, né? Extra Copa do Mundo, além de ser uma Copa do Mundo, a pressão pelo resultado, até porque a Alemanha tropeçou, a Argentina tropeçou e agora o Brasil. Você acha que o time entra preparado amanhã? Eu acho que, mais atento? Eu acho que aquela pressão de estreia passou, evidentemente, porque a estreia já houve, e tende a deslanchar por causa também da fragilidade do adversário, entendeu? É uma das seleções mais fracas, embora 4 anos atrás tenha chegado às quartas de final, mas nesses últimos 4 anos a Costa Rica caiu muito. Então é uma das seleções mais fracas dessa primeira fase. Então é a chance de o Brasil deslanchar. Também se não deslanchar, se não ganhar bem, convincente, é melhor voltar logo, entendeu? Mas eu continuo apostando numa goleada do Brasil amanhã. Muito bem. O José Mário Gargano, ele é chargista, entre outras atividades, é lá de Jequié, na Bahia, mandou um desenho pra gente, uma chamada para o jogo de amanhã. Tá aí o Neymar, braços cruzados, todo performático. Silvio Barsetti, o cabelo do Neymar. Você que é um especialista em cabelos... Eu sou o ex-especialista, né? Quando eu tinha cabelo, eu era mais especialista, né? Mas cuida. Nada contra o cabelo do Neymar, só acho que ele exagera no personalismo, né? A seleção brasileira é uma equipe, é um grupo. Se o jogador entra em campo pensando em orientação dada por patrocinador, pensando no topete ou no penteado que vai chamar mais atenção do que o futebol dele apresentado, preocupado apenas com o visual, muito preocupado com o visual, ele, de certo modo, está pondo a seleção brasileira em segundo plano. Então, no meu modo de ver, o Neymar, que é um cracaço, que é o melhor jogador do futebol brasileiro, faz muito isso. Não sei se por orientação de patrocinador, se por orientação própria, né? Enfim, ele resolve fazer isso. Acho que não, acho que tem alguém por trás. Ele devia pensar mais no grupo, mais na equipe. Agora, isso não é uma crítica ao futebol dele. O futebol dele é futebol de craque. E a gente quer ver esse futebol sendo apresentado amanhã, né? Você que é um crítico ferrenho, né? Não só do Neymar especificamente, né? Mas de outras situações do futebol. O que você acha dessa postura do Neymar? Olha, eu acho o seguinte, o futebol é resultado, o futebol é vitória. Se o Brasil vencer bem e o Neymar marcar 2, 3 gols, o cabelo dele não vai ser citado no dia seguinte, como não foi o cabelo do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, que ele apareceu naquele estilo cascão, horroroso. No primeiro momento, eu tomei um susto, até porque a latinha já não ajuda muito. Mas a ideia era essa, assustar os adversários. Exatamente, e aí deu certo. Se o Neymar engrenar na Copa do Mundo, a gente não vai mais falar no cabelo do Neymar. O que me preocupa no Neymar neste momento é o seguinte, Bocardi, o estilo de jogo do Neymar é lindo, é maravilhoso, é audacioso, parte para frente. Agora, ele não pode entrar na pilha porque recebe muitas faltas e recebe mesmo, e vai receber mesmo, pelo estilo de jogo dele. Eu acho que ele só pode ser um pouco mais inteligente. O cara que prende a bola, chama 3 para marcação, tenta fazer um raio-x, é claro que ele vai sofrer a falta. Agora, cabe ao Tite e ao próprio Neymar fazer com que essas faltas sejam mais perto possível da área e, quem sabe, dentro da área. Aí ele vai render mais. E nessas muitas faltas, Silvio Barsetti, o Neymar está ou não lesionado? Você acha que ele está escondendo assim, achismo, né? Quer dizer, eu acho, por exemplo, que o médico da seleção deveria ter vindo a público dar uma entrevista depois dessas dores que o Neymar sentiu no tornozelo. Então a gente ficou na expectativa de um médico da seleção vir a público dizer, não o Neymar. O Neymar gravou na CBF TV dizendo que está ótimo, sorridente e tal. Qualquer jogador diz isso. O Ronaldo, meia hora depois da convulsão que ele teve em 98, ele estava dando entrevista dizendo que estava ótimo para jogar. Então, quer dizer, ficou faltando isso, e isso ficou faltando o quê? Uma declaração do médico, uma entrevista do médico, declaração não. E isso deixa brechas, né? Agora, só um dado interessante sobre cartão amarelo. O Neymar recebeu hoje, pela seleção brasileira até hoje, 20 cartões amarelos. Ele é o 4º jogador da seleção brasileira em número de cartões amarelos recebidos na história do futebol. Na história da seleção brasileira. Muito para um atacante, né? Para o atacante, muito. Você vê o Ronaldo, com toda a passagem dele, o Romário, com toda a passagem dele pela seleção brasileira, só recebeu 2 cartões amarelos na seleção. E teve mais jogos que o Neymar. O Ronaldo recebeu 9. O Neymar recebeu 20 cartões amarelos. Tudo bem que cartão amarelo só foi estabelecido a partir de 70. Mesmo assim, ele é o 4º hoje da seleção brasileira, atrás somente do Cafu
do Emerson, eu esqueci quem é o outro, enfim, mas ele é o quarto. Dunga, não? Muito. Dunga, exatamente. Perfeito. Cafu, Dunga e Emerson. Quer dizer, mas é fácil irritar o Neymar. Mas é muito pro atacante. 20 cartões amarelos. É muito, é verdade. Bom, então amanhã, a partir das 8 da manhã, né, com a equipe do Walter Lima, a Rádio Nacional transmite depois, a partir das 9, com o André Luiz Mendes, Brasil e Costa Rica, direto de São Petersburgo. A gente está aguardando você. Bom, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, a gente faz sempre nos programas diários, qual o jogo de maior emoção que vocês viveram numa Copa do Mundo? Não dentro de campo, é claro, porque vocês não chegaram até lá. Mas eu começo por você, Silvio. Qual foi o jogo mais marcante para você na história das Copas? Foi a final de 2002, Brasil 2, Alemanha 0, lá no Japão. Eu estava cobrindo, né, pelo Jornal do Estado de São Paulo, mas ali meio dividido, né, do trabalho e torcendo, e foi bacana ver a volta por cima do Ronaldo, né, consagrado com aquele título, e também numa atuação exuberante do Rivaldo, que sempre ficou um pouco esquecido, sempre é um pouco esquecido quando se lembra de 2002, a ênfase sempre é para o Ronaldo, né, mas o Rivaldo foi tão importante quanto ele. Foi bastante emocionante aquele jogo, mas não deu para eu me emocionar muito, porque em 5 minutos já tinha que trabalhar lá, produzir não sei quantas matérias. Mas foi esse Brasil 2, Alemanha 0. Muito bem. E para você, Rodrigo Campos, o seu jogo mais emocionante numa Copa? Não tem como não comparar com somente torcedor como profissional. Na última Copa, o gol do Davi Luiz de fora da área contra a Colômbia, eu estava narrando esse jogo, foi fantástico, foi uma emoção muito grande pela beleza do gol e pela coisa imprevisível dele acertar aquele chute dali. E como torcedor, 94, eu ainda não estava trabalhando, a decisão contra a Itália nos pênaltis foi um momento muito marcante por tudo que aquela seleção representou. E pelo Romário não ter marcado o gol, estava torcendo muito para o Romário, que marcou gols em todos os jogos e não conseguiu marcar, marcou depois dos pênaltis, na disputa dos pênaltis, mas aquele jogo me marcou muito pela conquista do Brasil, que não vencia desde 1970. Foi sensacional. Muito bem, então estão aí as lembranças do Silvio Bassetti e do Rodrigo Campos, e com isso a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Mundo da Bola Especial, é um programa da TV Brasil. De volta com o segundo bloco. Silvio Bassetti, qual foi o lugar mais legal, assim, ou diferente que você viu um jogo de Copa do Mundo? Na Itália, 90. Onde é que você estava? Por exemplo, em Gênova. Não, mas aí é normal. Quer ver? Olha onde é que os russos estão vendo a Copa. Ah, entendi. Lá de dentro do metrô eles estão assistindo aos Jogos da Copa. Já passou por isso, Não, Rodrigo? não, eu só assisti mesmo em casa mesmo, ou então em algum telão, em rua. Nada assim de diferente. Bar, botequim, nada. Mas é uma alternativa boa, né? E ninguém deixa de trabalhar. Tem a última forte emoção que eu senti no metrô era um cara lá que estava assustando todo mundo com a mochila. Só. Infelizmente, não tem essa emoção do futebol. Não, no metrô, as fortes emoções são essas aqui, né? Entendi. Mas é uma alternativa boa, né? Puseram jogos em televisões dentro do metrô e aí você não perde, está indo para o trabalho, para a escola, voltando para casa e está acompanhando o jogo. Só não pode botar um visor para o condutor, né? Não, se bem que não tem trilho, né? Tem trilho, não tem problema. A França se classificou hoje com a vitória por 1-0 sobre o Peru. Justo a classificação da França? Justo. Primeiro que a França tem muito mais time que o Peru, né? A seleção francesa é muito melhor que a seleção peruana. Pelo que as duas equipes apresentaram nos 90 minutos, resultado totalmente justo. E uma curiosidade nesse jogo é que o Mbappé, né, que fez o gol, ele bateu um recorde na história da seleção francesa, com 19 anos e 183 dias, quebrando o recorde do Trezeguet, que era de 20 anos, 246 dias. É o francês mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo. Você concorda que a França é candidata a título? Você acha que ela está nesse nível? Concordo. E que se viu hoje foi uma França muito mais leve, né? Apresentou um jogo mais solto, com muito mais leveza que o peso da estreia. É essa a expectativa que a gente cria para o Brasil amanhã. Mas você acha que ela vai brigar? Acho que vai brigar. Vai brigar continua pelo título, como uma das favoritas. E o Peru, meu amigo Rodrigo Campos? O Guerreiro é o culpado? Ou ele deveria já ter entrado no primeiro jogo e o técnico errou? Não, seria até covardia falar que um jogador é o culpado por uma eliminação, por uma saída, que eu não acho uma saída precoce. Se você pegar a seleção peruana, que tem o Cuevas, o Yotun e Guerreiro como um dos principais jogadores, você não pode esperar. E tem o Trauco ainda que joga no futebol brasileiro. O Trauco, não pode esperar muito, não pode esperar nem que essa seleção chegue na Copa. Se chegar, já é
Que bom, todo mundo lá, parabéns. Agora já foi longe demais. 2 jogos chega. Faz mais um para cumprir a tabela, porque é uma seleção fraca. Em relação ao Guerreiro, o que eu questiono sempre do Guerreiro é o seguinte. Primeiro, no Flamengo, qual foi o benefício técnico que ele trouxe para o Flamengo, para o salário milionário que ele ganha durante os 3 anos? Esquece. E na seleção peruana, todo o clamor para que a FIFA reconsiderasse a punição por doping, que foi provado, ele conseguiu um mecanismo para estar na Copa, não jogou a primeira partida dos 90 minutos, estava no banco. Entrou hoje, 22 minutos, um cartão infantil. 26 minutos, erra o passe. Deixou o torcedor triste, olha lá. Vários torcedores tristes, tinham mais de 30 mil peruanos lá. 26 minutos, erra um passe, gol da França. Antes disso, ele perdeu um gol cara a cara. Então, valeu a pena? Será que o Guerreiro justifica tanta fama e tanta grana? Justifica, Silvio Bassetti. O Peru é o 10º colocado no ranking da FIFA. Olha, eu discordo um pouquinho do Rodrigo. Por exemplo, no lance que é atribuído a ele como perdeu o gol, ele se antecipou um zagueiro como um atacante nato, entendeu? E chutou de perna esquerda. Ele foi uma jogada muito bonita e muito plástica dele. Tudo bem, a bola tinha que ter saído um pouquinho mais para o lado, o goleiro foi bem também. E foi uma oportunidade criada por ele, ali, com oportunismo e talento. Eu acho o Guerreiro muito bom jogador. Acho ele muito bom jogador. Se valeu a pena o investimento do Flamengo, isso é outra questão. Agora, é um jogador importante para a seleção peruana. Eu lamento que a seleção peruana esteja eliminada. Eu preferia como torcedor que ela entrasse no lugar da Dinamarca. Sim, né? Seria bem melhor. Mas não acho também, eu discordo um pouquinho do meu amigo Rodrigo Campos com relação à fraqueza do time da seleção peruana. Não acho que tem um time razoável para bom, em condições de seguir um pouquinho mais na Copa do Mundo. Achava que ela poderia seguir um pouquinho mais. Então vamos seguir aqui com o programa. A Copa dos Pênaltis, 11 pênaltis, 5 com a ajuda do árbitro de vídeo. Tá valendo a pena, Silvio? Tá valendo a pena. Sou a favor e acho que isso deve ser estendido para o Campeonato Brasileiro, para os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, todas as competições importantes aqui do Brasil. Mas não é muito pênalti? É muito pênalti, mas o futebol tem muitos pênaltis, né? E a gente, lá atrás, na década de 70, lá atrás, antes da televisão, que a gente só tinha o rádio, eu acho que a quantidade era quase a mesma, só que a gente não via. Hoje está muito mais fácil ver tantos pênaltis. Concordo com o Silvio, bacana que em todos os campeonatos a gente tem esse recurso. Agora, em todos os estádios de todos os campeonatos, para não ficar uma briga desigual. Agora seria interessante, anos atrás, se tivesse o árbitro de rádio, né? Quer dizer, se o locutor está dizendo que foi pênalti, bota o locutor. Tá dizendo que foi pênalti. Então, o Silvio disse que o árbitro de pênalti está marcando mais gols que o cachimbo famoso de São Januário. Está marcando mais pênaltis que o cachimbo famoso. O cachimbo funcionou muito com o Wagner Diniz na lateral direita. Agora, uma outra coisa boa do árbitro de vídeo é que acaba com 0-0, né? Bom, mas pênalti não é gol, né? Nem sempre. Bom, Argentina e Croácia. A Argentina suou, mas não adiantou nada. Croácia 3-0. O que você achou desse resultado? É o fim do Messi? Na seleção, eu acho que ele está caminhando para isso. Existem chances matemáticas da Argentina se recuperar. Não é uma missão das mais fáceis, mas se recuperando. E o Messi reencontrando o futebol que ele joga nos clubes, jogando agora na seleção, acho que ele ainda vai ter uma vida um pouquinho maior. Mas neste momento, o fim é logo ali para ele. O Maradona disse para o Sampaoli nem voltar para Buenos Aires. E o Messi pode voltar? Como o bacana no futebol é esse dom palpiteiro que a gente tem, eu digo o seguinte: Nigéria vence a Islândia, a Argentina vence a Nigéria, a Islândia não vence da França, a Argentina segue na Copa do Mundo e o Messi ainda faz bonito nessa Copa do Mundo. Só lembrando aqui no nosso WhatsApp aqui, o Manuel Osvaldo, lá de Recife, parabenizando o programa e aos nossos convidados de hoje. Obrigado. O Cleiton Bezerra, do Rio de Janeiro, está falando sobre o Douglas Costa no lugar do Willian. A gente vai discutir isso aqui depois. E eu não torço para a seleção brasileira desde 98, diz o Marcos Bezerra, tem 59 anos. Eu quero que a seleção brasileira se lasque, diz ele aqui, de forma bem incisiva. Bom, a derrota da Argentina provocou alguns memes na internet, a gente vai ver aí agora. Realmente virou piada, né, Rodrigo? É inevitável, né? Como o Brasil na Copa passada, perdendo por 7-1, virou um prato cheio para os argentinos. Então, para os brasileiros, essa situação agora, mais um fracasso do Messi, isso é delicioso
para quem não torce para a Argentina. Lembrando que com o resultado a Croácia se classificou para a próxima fase da Copa. Você gostou disso? Gostei, mas eu ainda torço bastante pela Argentina. Eu acho que essa questão da rivalidade, ela é interessante, ela motiva, mas eu, como torcedor, não como jornalista, eu tinha mais rivalidade quando eu era jovem. Tá? Hoje eu quero ver futebol bonito. Futebol ruim a gente já vê aqui, entendeu? Nos campeonatos regionais. Quero ver futebol bonito. Para ver futebol bonito tem que torcer para o Messi continuar, embora ele não tenha jogado nada. Então eu acredito, volto a dizer, Nigéria vence amanhã, bota a Argentina de novo no par e a Argentina se classifica depois. Muito bem, então daqui a pouquinho você vai arriscar nos palpites aqui, porque hoje, inclusive, lançaram, a gente está vendo aí os desesperos, hoje lançaram até uma camisa com mais um meme, né, citando a seleção da Argentina. Vale a pena a gente ver aí a camisa, ó. Se é para zoar, que comece agora, não é isso que está escrito que ali? Comece a zoeira. Que comece a zoeira, né? Já muita começou. Muita criatividade, né? Muita criatividade, foi rápida a produção dessa camisa. Coitado do Messi também, né? Jogar com um time daquele. Agora, você acredita nessa história de destino 40 anos depois exatamente dos 6-0, Silvio? Não acredito muito em questão de destino, não, mas assim, também não acredito muito em coincidência, não. Acho que é outra coisa. Que eu não tenho como definir agora, mas que é interessante, isso né? Porque aquele jogo de 6-0 em 78, com a colaboração do goleiro Quiroga do Peru, ficou na história como o jogo da corrupção, o jogo do suborno, o jogo da safadeza, para não dizer outra coisa. Mudaram até o horário do jogo, né? Aquilo ali é incrível, né? Numa época de ditadura militar da Argentina, enfim, estava tudo conspirando. Tudo conspirando e ficou evidente que houve alguma coisa estranha naquele jogo. E o destino conspirou, então. Conspirou hoje. E muito, depois de 40 anos, 40 anos. Que coisa linda. Olha, eu vou te falar agora... Não, eu vou falar assim, como torcedor brasileiro. Como diz o Ricardo Mazella, que delícia. Que delícia. Eu vou falar como torcedor brasileiro. Eu adoro ver a Argentina perder. Eu adoro ver a Argentina perder. Gosto de jogo bonito? Gosto, mas que seja não contra o Brasil. Então, para arriscar, pegar a Argentina e o Messi inspiradíssimo contra o Brasil, bye-bye, Buenos Aires. Eu já torço, Rodrigo. Eu não gosto de ver a Argentina ganhar, eu fico de mau humor. Eu já torço pelos sul-americanos, assim, então eu sei que eu vou ficar em minoria. Ele tá contra em tudo hoje, rapaz. Para quem tá vendo a gente, 90% tá a favor do Rodrigo. Contra a Argentina. Branco e um kimono azul. Kimono branco e azul. Não, mas ele me ganha, fácil. Ele ganha, né? Bom, Dinamarca e Austrália, ninguém ganhou. Você gostou do jogo? Ninguém ganhou e poderia ter sido até -1 a -1, porque aliás, eu quero dizer que o Mauro Galvão cravou o resultado de 1-1 no programa de ontem. Eu acompanhei ao lado do Paulinho Mocidade, um brilhante exatamente. Programa. Então, mas Dinamarca e Austrália? Nada muito absurdo pelo que as duas seleções até aqui apresentaram. Não vejo... Dinamarca é uma seleção que tem um potencial que pode evoluir durante a competição, mas bem longe de ser, por exemplo, a Dinamarca de 1986, a Dinamáquina. E a Dinamarca joga pelo empate contra a França para garantir a vaga e a França joga pelo empate para garantir o primeiro lugar no grupo. É porque quem tem chances aí de correndo por fora é a Austrália, né? Mas sim. A Austrália também... Mas se a Dinamarca empatar, classifica. Perfeito, então. É o suficiente para ela. Deve dar França e Austrália. Agora, e deve dar empate? Não sei. Sei que a Austrália é um time inferior à seleção do Peru, na minha opinião. Entendeu? Embora seja uma seleção aguerrida, com vontade e tal. Eu acho que daria um 0-0. A gente vai apostar agora, porque eu vou chamar 9h45 da noite, caminhos da reportagem, a Festa do Divino em Pirenópolis, Goiás. Logo depois, às 11h15 da noite, são os 8 episódios da a premiada série britânica Guerra e Paz. E à 00h15, seleção russa de cinema, serão 15 clássicos, e hoje em cartaz, A Filha Americana de 1990, é a programação da TV Brasil, logo depois do programa No Mundo da Bola. Chegou a hora dos palpites. Rapidinho e sem análise, Brasil e Costa Rica, Rodrigo. 3-1 Brasil. 3-1. Silvio Barsetti. Eu tinha falado 5-1, eu falo 5-0, o gol da Costa Rica vai ser anulado. 5-0. 5-0 pelo VAR. Nigéria e Islândia, Silvio. Nigéria e Islândia, 2-0 Nigéria. Nigéria, 2-0. Rodrigo. 1-0 para a Islândia. Espera aí que eu errei. Silvio, 2-0, Islândia, 1-0. E Sérvia e Suíça? 2-2. 2-2. E para você, Rodrigo? 1-0 para a Sérvia. 1-0 Quem acertar ganha uma passagem para Paris? Coisa. Isso. Rodrigo Campos, obrigado. Silvio Barsetti, então, obrigado. E a você que nos acompanha aqui na TV Brasil, nas emissoras públicas de todo o país. Amanhã a gente volta às 9h15 da noite com mais um No Mundo da Bola Especial. Tchau!